Estamos com uma convidada, que é nossa parceira, doutora Luísa Estopa. Ela é não apenas parceira, mas é também cliente, é uma pessoa que tem contribuído bastante aqui com os nossos conteúdos de entrega. E hoje nós vamos dar continuidade naquele tema que nós paramos 15 dias atrás, né, que é sobre gestão de negócios. Doutora, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Eu estava comentando com o pessoal na abertura que nós paramos 15 dias atrás no tema onde nós estávamos enfatizando a importância que é a gestão de negócio numa clínica. Eu cheguei até a trazer números, né? Nós temos números que mostram que 40% de faturamento a mais é um dos benefícios imediatos, né? No uso assim minimamente, só pelo fato de não deixar esquecido o paciente. Eu trouxe aquele case de um paciente que pegou o orçamento, foi para o concorrente e acabou fechando por lá e, ao invés de ser um cliente da clínica, ele terminou sendo um detrator, porque o concorrente usou e nadou de braçada no orçamento que estava pronto e, com isso, você sabe como é que é, né? A concorrência tenta jogar de uma maneira que nem sempre é limpa. Mas, e hoje nós vamos mergulhar um pouco mais na ferramenta, mostrar que ela, embora seja complexa por causa da, vamos chamar assim, o quanto ela é completa, ela não é difícil, né? Precisa só entender qual é a proposta dela e aí você vai entrar com o seu argumento, porque você usa aí na sua clínica e vai complementar com o uso prático e os benefícios. Combinado? Exatamente, Reinaldo. Vamos tentar compartilhar aqui os bastidores, né? Nesses 15 dias, eu, junto com a minha equipe, né, conversamos muito como que a gente pode compartilhar de uma forma com o pessoal que ele realmente abraça essa causa, né? Porque cada nova ferramenta é uma nova causa que a equipe tem que abraçar. Eu até compartilhei no grupo, né, que o Controle Odonto tem lá dos clientes, aplicativo.net, um livro que eu acredito que aplica muito a ferramenta de gestão de negócio também, que é Nos Bastidores da Disney. Compartilhei lá o livro para eles poderem, na verdade, escutar, né, lá do Spotify. E nesse livro ele fala de algumas coisas, né, dentro da Disney, que uns negócios referências aí do mundo, que algumas coisas dentro de uma empresa todo mundo tem que abraçar. Uma delas é a limpeza, né? Desde quem está lá no alto escalão até a pessoa que limpa, se ele não abraçar a causa limpeza, a gente não consegue ter um ambiente limpo. Por quê? Porque se uns limpam e outros descartam as coisas no chão, deixa desorganizado, a gente nunca vai ter uma clínica limpa. E outra ferramenta que eu acredito que faz parte também de toda a equipe, pelo menos grande parte da equipe envolver, é a gestão de negócio. Então, eu acredito que nos bastidores, as clínicas vê a gestão de negócio como uma ferramenta impossível de ser utilizada, porque, às vezes, delegam ela para alguém que já está sobrecarregado, para alguém que já tem outras funções, né? E a equipe como um todo, ela não tem noção que essa ferramenta existe, porque a gente vê um distanciamento dos colegas muito grande dessa ferramenta, né? E aí eu aconselho a vocês que olhem para essa ferramenta como um aliado de vocês, não como um inimigo de vocês, né? Ela poderia não existir dentro do Controle Odonto e nós estaríamos assinando o Controle Odonto do mesmo jeito, se essa ferramenta não existisse. Talvez seria até mais fácil, né, para o Reinaldo, né, que é o CEO, não ter essa ferramenta, porque ela gera tantas falas, às vezes, indesejadas. Agora, se você quer ter essa ferramenta como um aliado, saiba que realmente é desafiador. É desafiador para mim, quando dono de clínica odontológica, é extremamente desafiador para a minha equipe, porque é uma ferramenta que precisa ser alimentada a todo tempo, porque senão a gente vai ter uma alimentação ali errada, a gente não vai conseguir acompanhar em que momento que aquele paciente está. E nós falamos até no grupo sobre quais outras ferramentas
que a gente poderia ter para poder estar ajudando, né, como o Cloud ou outras ferramentas automatizadas para poder mandar mensagem, enfim. Eu acredito que a nossa discussão, a nossa entrega deve ser no objetivo de como a gente melhorar o faturamento da clínica, melhorar o nosso atendimento a partir dessa ferramenta que já existe dentro do sistema, né? Então, assim, que a nossa conversa daqui para frente seja dessa forma. Por quê? Porque se a gente olhar ele como inimigo, nós não vamos conseguir evoluir, né? E eu acredito que assim nós vamos conseguir, né, ter um resultado melhor. Eu vejo pelos meus mentorados, essa ferramenta é muito longe da realidade da clínica deles, né? A gente não vê os colegas utilizando no dia a dia. Então, a gente vai entrar nesse ciclo com algo mais intenso para ajudar essa equipe. Então, assim, é um crescimento. O que eu falo normalmente com os dentistas que iniciam a mentoria comigo, Reinaldo, é o seguinte: tenha um sistema que tem todas as ferramentas de crescimento para você. Mesmo que no primeiro ano você utilize a ferramenta inicial, você tem como deslumbrar um crescimento a longo prazo. Quando eu contratei o Controle Odonto em 2017, é claro que eu nem sabia o que era essa ferramenta. Não sabia o que era gestão de marketing, gestão de negócio, porque eu mal estava conseguindo fazer os orçamentos ali dentro do sistema. Então, tudo, gente, é um crescimento. Agora, é muito importante que a gente tenha, né, como aliado, parceiro, ferramentas que permitem o nosso crescimento, se é esse o objetivo de vocês, né? Então, assim, nós vamos tentar aqui mostrar como que a gente faz no dia a dia, né? O Reinaldo, a equipe, tá todo mundo, assim, tentando ajudar o máximo os colegas, e que a gente tenha realmente essa parceria entre os dentistas, entre os médicos também, né, que utilizam essa ferramenta também, para que seja uma alavanca para o nosso consultório, né, Reinaldo? Sem dúvida, doutora. E você abordou um assunto aí bem interessante, porque é o seguinte: geralmente a clínica, quando ela é pequena e ela está preparando para se informatizar, transformar seus processos em processos computacionais e, enfim, instalar uma gestão organizada, ela pensa assim: eu vou começar com um sistema mais simples, só preciso da agenda e do prontuário e vou começar. Aí quando eu tiver grande, aí eu compro um controle odonto, um software mais completo e tal. Mas o que ela se engana é que, se no começo, mesmo sendo pequeno, ela informar a plataforma as informações que são necessárias para uma gestão organizada, ela estará crescendo junto com a ferramenta. Porque, por exemplo, imagina que você começa a usar gestão de negócios no consultório que só tem uma secretária e um dentista. Você vai percebendo que aquela rotina, aquela cultura já passa a fazer parte do dia a dia da clínica, né? Os pacientes que chegam de uma campanha de marketing já são registrados como captação daquela campanha. O ROI já vai sendo gerado minimamente e a clínica, que depois tiver um segundo consultório, ela começa a crescer a clínica junto com as informações que vão sendo alimentadas no mesmo ritmo. Ou seja, é o que nós chamamos de escalar ou escalada do crescimento, né? É você ter uma ferramenta onde ela pode te atender não só quando você for pequeno, mas também quando for grande. E como você bem falou, a gestão de negócio muitas vezes é negligenciada pelos nossos clientes que têm um tesouro na mão. E eu gostei quando você mencionou o seguinte: para um software de gestão de uma clínica, nem precisaria ter a gestão de negócio, porque já tem um bom ERP, já tem um bom módulo financeiro, o melhor que existe hoje, posso afirmar sem medo de errar, e temos um módulo de atendimento e captação de dados clínicos perfeito. Então, a solução seria o quê? Usar um CRM qualquer, como tem tantos. Mas sabe o que aconteceu? Vou compartilhar com você uma história. Nós desenvolvemos o Gestão de Negócios em 2014 para atender a nossa própria necessidade. Na época tinha vários softwares e CRM que eram disponíveis no mercado, mas eles eram separados do nosso ERP. E a integração não era tão tranquila e acabava tendo muito retrabalho. O que nós queríamos é que um
uma clínica que estava avaliando a nossa plataforma, que estava sendo atendida pelo nosso departamento comercial, com um clique se transformasse num cadastro de um cliente e depois o cadastro da própria clínica que ela acessaria com a sua equipe. Então nós desenvolvemos isso para poder atender a nossa necessidade. Como nós fizemos essa integração num ritmo sem correria, nós fizemos algo muito bem arquitetado para a nossa realidade e entendemos que aquilo era fundamental também para a clínica. Foi aí então que nós fizemos as adaptações, que não foram muitas, para que a clínica pudesse usufruir dessa ferramenta. O objetivo principal era transformar um CRM num modelo de micro call center, onde cada profissional da área comercial pudesse saber exatamente para quem precisava ligar e qual que era o histórico daquela negociação até o momento e pudesse fazer o follow-up, ou seja, agendar o próximo contato e no próximo contato entrar em contato com o cliente e alimentar a plataforma. Então, ou seja, isso foi criado, eu posso dizer, sim, de forma que as informações fossem a mais integrada possível e facilitaria o cotidiano da clínica. E eu gostaria agora de compartilhar, eu não vou dar um curso, eu acho que o Ítalo seria a pessoa mais indicada para isso, eu vou apenas mostrar algumas sessões, doutora, e que você usa daí, e você vai me corrigindo aí se eu falar alguma bobagem, porque francamente, eu não uso na prática, né? O nosso departamento comercial é que usa, e você que usa aí, você pode talvez até nos ajudar com informações que eu deixar para trás. Combinado? Combinado. Então aqui, ó, nós temos no módulo gestão de pacientes, nós temos esse ambiente gestão de negócio. Ao abrir a gestão de negócio, você tem uma primeira seção, uma primeira guia, né? Aqui em cima nós chamamos de guia, né? Nós temos pendências realizadas, ou seja, o que já foi feito hoje e no histórico dos últimos meses, o que tem agendado, o que tem de negócios e o que tem de funil de vendas. Bem, praticamente o analista comercial, o representante comercial, o vendedor da clínica, ele vai trabalhar nessa guia, que é pendências. Então, o que eu tenho de pendência para hoje marcado? Não tem nenhuma nesse filtro, mas se eu clicar aqui, todas as pendências, eu vou ver todas as pendências dos outros profissionais. Aqui eu veria apenas as minhas pendências, né? Minhas pendências e aqui de todos os profissionais. Então, por exemplo, aqui eu tenho um contato com a Jéssica. Se eu expandir aqui, eu tenho um pouco mais de informação. Aqui diz que está agendado para junho, dia 12, e hoje já é junho 29, então significa que está vermelho aqui do lado, ó, mostrando que é um contato que está atrasado. Aqui eu tenho a fase do negócio, né? Então ele é um lead, está na fase abordagem. E aqui eu tenho a régua que mostra em que pé que eu estou entre o início e o fim de uma negociação. Então, eu estou bem no comecinho. Aqui eu clico para realizar a atividade que está agendada para hoje. E aí aparece uma caixa de diálogo para eu poder alimentar essas informações. Então, o evento foi uma ligação, foi um e-mail, foi um SMS. Que data e hora foi, quando terminou, se for o caso, porque não é o campo obrigatório. A fase atual, ele é lead, mas ele se transformou em prospect? Ou será que ele passou a ser uma avaliação? Eu posso evoluir na fase aqui. Principal objeção, o cliente está reclamando muito do preço, forma de pagamento, então eu posso alimentar também. Negociador, então eu sou, ao invés de Dr. Roberto, eu sou a Elisane, porque o próprio Dr. Roberto, que é o dentista da clínica, poderia também fazer esse contato. Últimas atividades, então aqui eu leio quais foram e quando foram as últimas atividades. Últimos agendamentos que ocorreu com esse negócio e, por fim, cadastrar essa atividade. E quando eu cadastro a atividade, ele já faz o quê? Aqui eu digo, né? Conversei e pediu para ligar na próxima semana, por exemplo, né? E aí, quando eu registro essa atividade, ele me mostra, então, uma opção. Bom, vamos realizar uma próxima agenda, vamos registrar ou acessar a pasta de negócio, vamos agendar. Ele pediu na próxima semana, então próxima semana já é julho. Então eu vou agendar para o dia 5, às 13 horas, que é o horário que é agora. Então vai ser uma ligação, o negociador vai ser eu mesmo, ou eu deixo em branco, né? Vou colocar aqui a Elisane só para manter,
e pronto, agendar. Ele sai daqui e vai agora para o dia que eu agendei, que é o dia que vai aparecer aqui para Elisane. Ou seja, com isso eu tenho um follow-up de todas as negociações sem perder nenhuma de vista. Então esse foi o objetivo principal que nós criamos essa ferramenta. A clínica saber exatamente para quem ligar, quando ligar e na hora de ligar saber qual é a história. Então perceba que basta eu ficar nessa única guia, que é um micro ou mini call center, e aqui cada um que trabalha nessa função de acompanhar as pastas pode cuidar das suas próprias pastas. E aí, se a clínica quiser observar como tem sido a produtividade, ela consegue aqui acompanhar quantos agendamentos ou atividades foram feitas hoje, com quem foi e assim por diante. Semana passada, agendados, o que tem agendado para amanhã, o que eu tenho agendado para junho, né? E negócios, a senhora mesma apresentou na nossa última reunião, né, que aqui mostra as fases do negócio. Quais são os negócios que eu tenho que estar em lead? Quais são os negócios que eu tenho que estar em prospect? E assim eu posso tomar decisões. Por exemplo, aguardando aprovação. Né? Eu usei aquele exemplo na nossa última reunião, que se, por exemplo, a clínica está com seu dashboard em direção à sua meta em vermelho, significa que ela tem que acertar o passo. Porque se hoje é dia 29 e o mês termina amanhã, eu preciso estar bem próximo da minha meta. E uma maneira de acertar o passo é descobrir quem são os negócios que podem me ajudar a bater minha meta. Então eu vou aonde? Eu vou aqui, aguardando a aprovação ou alguma fase que possa me ajudar nesse processo de acelerar o fechamento. Por exemplo, aqui eu tenho as objeções, forma de pagamento. Quem são os clientes que estão reclamando de forma de pagamento? Vamos abrir uma forma diferenciada somente para esse cliente, para a gente poder acertar o passo da nossa meta. Quem é o cliente que está reclamando por preço? Bem, eu estou vendo aqui que tem um cliente de 12 mil. Esse cliente de 12 mil pode ser um cliente que tenha na sua lista de procedimentos algum procedimento que me permita dar um desconto maior. E assim por diante. Eu consigo analisar o status ou a fase de cada negócio para eu poder propor uma negociação ou uma abordagem diferente. Por exemplo, em negociação, apresentação, sondagem, aqui eu vejo no funil de vendas como que anda essa evolução. E aqui recentemente nós criamos um gráfico que mostra o seguinte, olha, de todos os leads que entraram, 5 transformaram em apresentação. Depois desses 5, 9, considerando os que já havia anteriormente, transformaram em um orçamento que agora está aguardando aprovação. E desses 9, 1 fechou. Então eu tenho aqui minimamente uma estatística que mostra o timeline das negociações da clínica, ajudando ela sim a entender onde é que está perdendo o negócio, onde é que ela está, onde precisa de mais atenção nas negociações e assim por diante. Como que a senhora compartilha conosco essa experiência do dia a dia, doutora, para ajudar os nossos clientes? Então, Reinaldo, naquela que você estava mostrando ali, tem aquela oportunidades, né, que se o dono da clínica falasse comigo, por onde que eu começo? Aí, no funil de vendas, no funil de vem a oportunidade. Por onde que eu começo, Luiz? Hoje eu não utilizo nada. O que você me orienta a iniciar a gestão de negócio? Eu te oriento a iniciar por aí, foi onde nós começamos. Porque aí você já vai ter uma lista de pacientes para você iniciar esse trabalho. E de todas essas 4 que a gente tem aí, 2 possibilidades e 2 potenciais, por onde que você me orienta a iniciar? Eu iniciaria onde tem um maior potencial, que vai ser no último, paciente que já fizeram orçamento, mas ainda não aprovaram. Quanto mais tempo o paciente que faz orçamento, ele não fecha, ele não dá esse retorno, mas menor a chance da gente fechar esse tratamento. Então, se a gente vai iniciar um trabalho dentro da gestão de negócio, você não sabe por onde começar, começa por esse funil de venda, dentro de oportunidade, filtra aí. Por exemplo, aí, Reinaldo, esse de maior potencial, o paciente que já fizeram orçamento, mas ainda não aprovaram.
o maior potencial. Inicia por aí. Você vai ter uma lista, né, dos pacientes que já fizeram orçamento com vocês e eles não aprovaram e você perdeu esses orçamentos. Ou seja, alguém já entrou em contato com esse paciente respondeu ou não respondeu. Uma dúvida que eu estou vendo muito no grupo, eu gosto de trazer aquilo que está sendo falado no grupo aqui, é o seguinte: o paciente, eu entrei em contato com a Abigail, mandei mensagem, mas ela não me respondeu. O que acontece no dia a dia, na nossa realidade? A gente tem recebido muitas mensagens, né? A grande parte das pessoas são inseridas em grupos, a grande parte das pessoas recebe um número de mensagem que, às vezes, é quase impossível ler e responder no dia. Então, o que vai acontecendo? Eu mando a mensagem para a Abigail, um monte de gente vai mandando mensagem no dia a dia dela. Quando chega à noite ou à tarde, o tempo que ela tem, aquela mensagem que eu mandei de manhã, ela já está lá embaixo. E a tendência é o quê? A Abigail pegar o celular dela e responder as primeiras mensagens. Então, ela nem chega, às vezes, a ver a minha mensagem. E isso acontece, às vezes, comigo. Eu pego, assim, uma vez por semana para falar assim, hoje, esse horário é para responder todas as mensagens. E, às vezes, eu encontro uma lá embaixo, assim, que realmente eu não vi. Passou. E passou. E aí, às vezes, a pessoa tem um sentimento que o paciente ignorou, ele não quer mais falar com você, ele começa a tirar suas próprias conclusões e finaliza aquele contato. Então, assim, a orientação que eu dou para minha equipe é correr atrás do sim ou correr atrás do não. Eu preciso ter uma das duas respostas, que seja sim, que seja não importa. Mas esse paciente que a gente está sem resposta, infelizmente, a gente não terminou essa conversa com ele. Então, assim, o pessoal estava perguntando lá, mas o paciente que já foi atendido na clínica, né, que já é paciente da clínica, ele também vai para a gestão de negócio? Ele precisa ir para a gestão de negócio. Por quê? Porque, na verdade, nós temos dois tipos de pacientes. Os pacientes novos e os pacientes que já são pacientes da clínica. Mas o fato dele ser paciente não significa que ele vai continuar sendo nosso cliente. Então, eu preciso ter o cuidado, o zelo até maior com esse paciente. E aí, o que acontece? O paciente fez um orçamento na clínica, marcou para iniciar o tratamento e faltou. E está lá no meu cadastro de retorno, né? E fica aquele cadastro de retorno lá gigante. Lá no cadastro de retorno, eu não tenho como ficar registrando as atividades. Então, o que acontece? Se o local que eu consigo registrar as atividades e acompanhar no gestão de negócio, eu prefiro trazer esse paciente para a gestão de negócio para eu ter registrado que realmente a pessoa entrou em contato uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Para que a gente coloque todo mundo aí na mesma parametrização. Então, o que acontece? Esse paciente foi esquecido, né? Ainda não foi aprovado, eu mando uma mensagem para ele. Normalmente, o paciente que já foi na nossa clínica, gente, é muito importante saber qual a melhor forma de comunicar com esse paciente, deixar lá dentro das anotações. Tem pacientes que não gostam que ligam para eles. Eles não atendem, não gostam, simplesmente dentro da rotina dele, atendeu a ligação, já virou algo surreal. Isso aí é a realidade. E a gente tem que acompanhar a realidade das pessoas. Eu sou uma das pessoas que sou ruim de atender telefone. Se mandar mensagem, eu respondo. Se a pessoa me ligar, e aí eu vejo às vezes até o pessoal falando, o pessoal do controle odonto estava chamado, liga. Toda vez que eu vou abrir um chamado, Reinaldo, aí dentro do controle odonto, eu coloco lá na especificação, observação, não me ligar, favor mandar mensagem no WhatsApp. Então ninguém nunca me liga, porque eu já deixo aquilo ali escrito, porque às vezes no horário que a pessoa me liga eu não vou poder atender. Então às vezes o que falta é o quê? Uma comunicação. Eu mandei mensagem para a Abigail não me respondeu. Ok, o que eu vou fazer? Dentro de uma semana, no máximo, eu vou enviar uma mensagem de novo para a Abigail. Talvez num horário diferente, porque eu enviei para ela 8 horas da manhã, às vezes ela está no trabalho antes das 8, chegou à noite, vou enviar na próxima vez, depois das 6, horário que a Abigail sai do trabalho. Enfim, quanto mais informações eu tenho, mais chance de retorno eu tenho. Né?
E aí vem a questão, mando áudio, mando mensagem, ligo, o que eu faço? Na verdade, ao meu ver, não existe uma forma correta. Existe entender quem é esse cliente e a melhor forma de comunicação para esse cliente. Isso é uma personalização do atendimento. Então, às vezes a gente fala, é melhor mandar uma mensagem, melhor mandar um áudio, mandar um vídeo, fazer uma ligação. Eu não concordo que existe uma forma ideal. Concordo que eu preciso conhecer esse paciente e registrar no prontuário dele, né? Assim, uma das formas de você identificar no dia a dia, porque às vezes alguém vai falar assim, nossa, mas isso é impossível, você ficar registrando como é que a pessoa gosta de comunicar, a gente usa a técnica do espelhamento. Se a pessoa mandou mensagem por escrita, você responde com escrita. Se a pessoa mandou áudio, normalmente ela gosta de comunicar por áudio. Normalmente a gente comunica da forma que a gente gosta que o outro comunique com a gente. Isso inconscientemente as pessoas fazem. Então, como que esse paciente comunicou comigo? Foi por ligação? Foi por mensagem? Isso aí vai dar uma grande pista para você. Então, assim, para que a gente não perca esses pacientes, a gente faz esse contato ideal, até ganhar um não ou ganhar um sim. Esse é o que a gente busca lá na clínica. Ah, mas eu já mandei mensagem 3 vezes e a pessoa não responde. Ok, a gente tem uma mensagem que a gente chama mensagem de desapego. E aí essa é a última mensagem que a gente manda e a gente deixa registrado. Foi enviada a mensagem de desapego. É porque a gente já mandou mensagem 3 vezes, já tentou ligar. E aí a gente manda essa mensagem, né? Nessa mensagem fala como se fosse assim, Reinaldo, visto que você não respondeu as mensagens anteriores, nem a ligação, entendo que você não deseja realizar o tratamento conosco. É como se fosse assim, a mensagem final, né? A gente tem essa mensagem pronta já, e aí assim, as meninas, Luiz, eu já liguei para esse paciente 3 vezes, já fez isso, posso mandar mensagem de desapego? Pode. A partir do momento que a gente manda a mensagem de desapego, aí as meninas colocam lá como perdido, é um negócio perdido, fica registrada a atividade que foi enviada a mensagem de desapego e dali para lá a equipe não vai gastar mais energia com essa pessoa. Normalmente, um máximo 4 atividades, uma média de 4 atividades que a gente faz com aquele paciente, porque senão você pensa assim, até conseguir um sim, até conseguir um não, mas a pessoa não responde, não atende, eu vou ficar ali a vida inteira? É claro que não, né, gente? Então a gente manda essa mensagem aí de desapego, que é como se fosse, finalizamos aqui e o cliente já rejeitou. E se a pessoa voltar, você tem ali registrado, né, todas as vezes. E é tão engraçado, Reinaldo, essa mensagem de desapego é um grande gatilho. Muita gente responde ela. Porque quando você fala assim, entendo, né, que você não deseja realizar o tratamento conosco, visto que já enviamos 3 mensagens, você ainda não retornou, né, agradecemos, faz o agradecimento, estamos à disposição. Aí a pessoa, não, desculpa, na verdade eu ouvi a mensagem, fiquei de responder, acabei que acontece da pessoa responder nessa mensagem de desapego. Isso aí a gente tem notado que é uma mensagem mais forte, né? É uma mensagem tipo até nunca mais. Gera um gatilho assim, opa, tão deixando de lado, agora eles não vão insistir mais comigo. É como se fosse isso. Isso mexe com a pessoa, né? Porque ela se sente assim, rejeitada, né? Mexe um pouco provoca nela uma ação, né? E eu acho muito interessante as suas colocações, porque são colocações de vida prática, né? São comentários bem pertinentes. E uma coisa que você falou é a questão do tempo que se leva para entrar em contato com o cliente quando você não tem um controle na gestão de negócio. Você usou o exemplo de rolar a tela e aí aquilo fica para trás e muitas mensagens e não tem jeito, esquece mesmo, né? Naturalmente. E uma coisa muito importante que nós precisávamos que as clínicas entendessem é que todo cliente, seja ele de qualquer segmento, todo cliente que está disposto a adquirir um serviço, um produto, ele tem um time. Nós chamamos isso de time de interesse, né? Ou seja, a pessoa que chegou a procurar uma clínica para fazer um orçamento de um tratamento clínico, ela estava no time de compra.
E quando você demora a entrar em contato com ela, seja porque esqueceu, rolou lá para baixo, o controle era só no WhatsApp e vai esquecer, inevitavelmente, corre um outro risco, que é de demorar dar o retorno e aí perde o time do cliente. E uma das grandes vantagens da gestão de negócios é você não perder esse time. O follow-up te ajuda justamente a entrar em contato no time certo do cliente. E eu gostei da mensagem do desapego, porque é muito comum, né? O cliente, quando perde. Peguei ela aqui para ler pro pessoal, quem quiser pegar. Já até busquei ela aqui, tá? Não entendi. A ligação tá bem falhando agora. Acho que é lá, né? Na internet sua, eu acho já, que deu uma diminuída. Um pouquinho o vídeo aqui. Eu já até peguei a mensagem de desapego para ler pro pessoal, ela é bem pequena, às vezes alguém quiser copiar, tá, gente? Legal. Então, e a mensagem do desapego, ela é interessante, e tem uma coisa que seria bom complementar, além da mensagem do desapego, que é colocar aquele cliente numa lista nós chamamos de feed de automação, onde você passa, a partir daquele momento, alimentar o seu cliente, mesmo aqueles que não fecharam ou que sumiram, não responde, porque qual que é a mensagem que o cliente dá quando ele some? Ele está mandando a seguinte mensagem: olha, eu não estou mais no time, não faz parte das minhas prioridades nesse momento. Significa que o negócio pode não ser fechado agora, mas ele pode voltar a falar desse negócio no futuro. Por exemplo, se o cliente ele queria fazer um tratamento, ele procurou a clínica porque tinha dor, né? E é bem comum isso, né? O paciente sente dor e corre para o dentista. E aí ele fala: olha, além da dor, você está com uns probleminhas aqui, precisava de fazer isso, fazer aquilo, tem umas restaurações e tal. Aí ele perde o time, porque não tinha uma gestão de negócio para poder manter ele ativo, né, nos contatos com a clínica. Ele perde o time. Ele perde o time porque o dente já resolveu o problema da dor e ele deixa aquele tratamento secundário para depois. Mas mantendo aquele cliente que não responde mais, mesmo depois da mensagem do desapego, você mantém ele alimentado com e-mails periódicos, com uma mensagem de feliz aniversário, no Natal manda uma mensagem bonitinha, e você mantém aquele relacionamento com o paciente que em algum momento ele vai lembrar que tinha um tratamento que ele negligenciou. Isso funciona bastante, né, doutora? Sim, e a questão do tempo, a gente às vezes responde, fala de uma forma padronizada, mas eu falo que assim, a gestão da clínica, ela está longe de ser engessada. A gestão é muito dinâmica. Então, o que acontece? É muito importante, nesse contato que você teve com o paciente, já definir esse tempo desse retorno, né, Reinaldo? Então, assim, eu preciso ver... vai falar alguma objeção, preciso ver com meu esposo, né? Aí a gente tem que perguntar: quantos dias que você precisa, né, para verificar isso? Eu posso te ligar na segunda-feira? Então, assim, tentar deixar definido o dia que você vai entrar em contato. Então, assim, esse tempo que você vai entrar em contato de novo vai depender bastante dessa comunicação ali com o seu cliente. Agora, foi lá no funil, peguei aquele tanto de gente que eu tenho para mandar mensagem, né? Você vai mandar mensagem para todo mundo e aos poucos você vai conduzindo da forma que a pessoa conduzir, né? Então, assim, depois do último contato, é sempre bom deixar bem claro o paciente qual que é o momento que você pode retornar. 3 dias, 4 dias, amanhã você já tem a resposta, posso te entrar em contato com você amanhã. Agora, quanto mais tempo fica, menor a chance de a gente conseguir fechar com esse cliente. Então, assim, quanto menor o tempo, melhor pra gente, né? Só que quem dita esse tempo para você entrar em contato de novo, na verdade, tem que ser acordado aí com o paciente. Tá falhando muito, Reinaldo? Tá falhando bastante. Mas eu tô te ouvindo bem. Só a imagem mesmo que tá bem nublada. Mas tá. Eu fechei aqui, agora eu voltei. Achei que tava falhando a voz, por isso que eu fechei. Mas assim, ali já é um início, Reinaldo, onde que a gente, né, apresentou ali para eles, e ali já vai surgir muita demanda, muito serviço para você estar fazendo. E a partir de hoje, eu vou fazer gestão de negócio com cada um que chegar. Normalmente, a orientação que eu dou para os mentorados a partir de hoje, vamos fazer tudo certo.
Por quê? Porque o pessoal fica naquelas... E aí, eu tenho que pegar aquelas fichas todas e lançar tudo sempre. Você vai gastar uma demanda de tempo muito grande com o seu passado e aí você não consegue alimentar o presente. Então, a prioridade é o presente. Exatamente. A prioridade precisa ser o presente. Então, hoje, é quem está aqui, a gente sempre... Pode falar, Reinaldo. Eu vou aproveitar que a sua conexão ela está falhando bastante e vou, nesse mesmo gancho que você acabou de falar, onde o que priorizar, né? Quero começar a partir de agora, né? Quero começar agora, nunca fiz gestão de negócio, vou começar a fazer agora. Comece exatamente pelo que a doutora Luísa sugeriu. Você começa por esses aqui, pacientes que já fizeram orçamento. Ele vai listar aqui quem são os pacientes que fizeram orçamento e não geraram pasta de negócio. E aí o que você faz? Você gera a pasta de negócio aqui. Ao gerar uma pasta de negócio, você já vai gerar um próximo contato para alguém fazer. Pode ser a sua secretária, pode ser alguém que você contratou com o objetivo de entrar em contato com esses pacientes. E comece. Você precisa entrar em contato e criar pasta de negócios para todos os orçamentos? Não precisa, você que escolhe. Olha, esse aqui é um negócio de R$5.000. De repente é um negócio que faz sentido para você acompanhar. Né? De repente não, com certeza. Esse já é um negocinho pequeno. Mas quem é a Andressa? Vamos entrar no prontuário dela e ver quem ela é? É uma decisão que você pode tomar. Aqui eu tenho um negócio de R$3.000. Ele faz sentido a gente poder acompanhar, criar uma pasta de negócio para gerenciar? Sim, não, é uma decisão que a clínica faz. O fato é que essas pastas de negócio aqui são pastas que já foram criadas. Essas pastas de negócios, elas vão gerenciar dinheiro que não ia entrar e passa a ter uma possibilidade de fechamento a partir do momento que você gerencia esses negócios. Por isso que é fundamental você criar essas pastas e gerenciar esses contatos no tempo certo. Você resolve o problema do time do cliente, como a doutora Luísa disse, quanto mais rápido você conseguir converter aquele possível negócio, mais chance você tem de não perder o time do cliente. E se você, porventura, perder o time, aquilo precisa entrar num fluxo de alimentação, porque hoje não, mas no futuro talvez. O importante é você não esquecer de vista nenhum dos negócios, porque cada negócio é um potencial faturamento para a clínica. E clínicas de alta performance são clínicas que não deixam passar nenhuma oportunidade. Todas elas precisam ser esgotadas, todas as negociações precisam ser analisadas. E é muito ruim quando você vai numa clínica e você percebe que a clínica nem entrou em contato depois de você, ou seja, se você fechar ou não fechar, para ela tanto faz. E muitas vezes negócios grandes são deixados na mesa por causa de questões que afetam até mesmo o estado emocional com relação à clínica, a expectativa que o paciente de um tratamento que às vezes custa 30, 40 mil reais, o paciente tinha uma expectativa de ser um pouco mais bem atendido, né? E por não ter sido, ele vai para uma outra clínica e descobre lá o atendimento que ele esperava ter e não teve na clínica anterior. Por isso que é tão fundamental. Doutora, conseguiu estabelecer a sua conexão? Sim, na verdade, minha conexão hoje, eu já tinha entrado até com o responsável, que eles tiveram um problema geral. Então, assim, eu já estava ciente que ela não ia estar tão boa, ele tentou melhorar o sinal lá, mas parece que não está tão boa assim. Será mesmo. Que pelo 4G não ficaria melhor? Está dando para escutar? Está dando para escutar, só a imagem que está um pouco ruim, mas está dando para escutar sim. Não, então beleza. Exatamente, Reinaldo. É bom que o pessoal entenda como que eles vão iniciar e a partir do momento que vocês forem no funil de vendas, pegar todas as oportunidades, né, que tem lá e alimentá-las, adicionada a todo paciente que está indo no seu dia a dia, pronto. A gestão de negócio, ela já está funcionando, né? Eu vou conseguir entrar em contato com todo mundo de uma vez? Se você tiver uma ferramenta automatizada, você consegue extrair, né, a lista dessas pessoas, fazer alguma coisa automatizada, se tiver com a lista muito grande. Então vai depender. Não, eu vou deixar uma pessoa por conta disso, para fazer algo mais personalizado. Enfim, vocês vão definir internamente
qual que é esse modelo de negócio, qual que é a proposta aí que vocês têm dentro daqui, de forma que o mais importante é iniciar e alimentar diariamente, tá? Agora, olhar para o passado e esquecer do presente aí também não adianta. Então, assim, foco primeiro no hoje e depois nós vamos buscando lá nesse funil de vendas as oportunidades que, assim, eu falo assim, que é uma das ferramentas assim, melhores que tem dentro do sistema hoje para quem quer crescimento, né, Reinaldo? Aquele funil, dentro do funil de vendas, né, na aba oportunidades. Sem dúvidas, eu falo que quem aprende gestão de negócio, a equipe que aprende gestão de negócio não fica à toa. Ela não fica à toa nunca. Sempre existe serviço. A demanda é infinita. É infinita e eu gosto daquela frase o seguinte, olha, o crescimento deixa pistas. E uma das pistas que a gente observa em clínicas que estão se destacando é justamente esse gerenciamento de negócios, né? Como eu disse no começo, os números mostram e comprovam que os resultados pela utilização da gestão de negócios, ele é impactante de verdade. E como a senhora mesmo disse, doutora Luísa, uma pessoa ocupa o tempo dela todo com aquilo se ela tiver disponibilidade. Porque se ela começar com os orçamentos de hoje, só os de hoje, já seria motivo para ela poder ter contatos durante a semana. Mas se ela incluir os contatos de ontem, isso vai começando a ficar interessante, né? E aos poucos, ir incluindo pastas de negócio, mesmo do passado recente, aqueles negócios mais significativos. Afinal de contas, humanamente, não se pode administrar centenas de pastas uma única pessoa. E na plataforma, né, na gestão da clínica, tem uma informação que é muito interessante. Olha, não sei se você observou, esses números aqui estão em vermelho. Significa que são todos contatos em atraso. Se são em atraso, implica numa falha de gestão. Por exemplo, esses 12 aqui, eu tenho contato que era de junho, do dia 13 de junho, do dia 14 de junho, e hoje nós já estamos no dia 29. Obviamente, essa é uma clínica de teste, né? Isso não é comum acontecer, mas mesmo que esteja atrasado um único dia, ficaria em vermelho e mostraria aqui quais são os contatos que estão em dia e quais estão atrasados. Com isso, o gestor, o dono da clínica, pode gerenciar o time, ou a única pessoa que ele tem, talvez, para gerenciar esses negócios, porque não pode ter atraso nesses contatos. A grande mágica de você não perder o time do negócio é você fazer um follow-up bem feito. Combinou de ligar hoje? Liga hoje. Combinou de ligar na semana que vem? Liga na semana que vem, no dia marcado, né? E um detalhe muito importante, uma dica, né, que a doutora deve saber, mas eu vou compartilhar. O óbvio precisa ser dito, né, doutora? Já viu essa frase? A gente está sempre pecando no óbvio, né? Essa gordurinha aqui é o óbvio que eu deixei de fazer, porque eu sei o que tinha que fazer e não fiz. Mas o óbvio é o seguinte, quando você ligar para um cliente, um paciente, você não deve nunca deixar por conta dele o dia e a hora. Você deve sempre se antecipar. Eu posso te ligar na sexta-feira, fulano de tal? Pode. Olha, eu tenho um horário aqui, e aí você veja qual é o melhor horário para você, menos tumultuado, e dá para ele duas opções. Eu tenho a opção das 10 e tenho também as 16 horas. Qual fica melhor para o senhor? 16 horas acho que fica melhor. Ou seja, se antecipar em dizer o melhor dia e horário é sempre melhor do que deixar o paciente tomar essa decisão. Porque ao deixá-lo tomar essa decisão, ele pode postergar e ele que já estava perdendo o time, ele vai cada dia mais embarrigando aquela decisão e acaba criando aquela situação onde ele nunca responde as mensagens e entra na necessidade da mensagem do desapego. Gostei dessa mensagem. E uma outra dica também em tudo que nós falamos é o seguinte, é muito comum o paciente levar o orçamento e falar que vai conversar com o marido, principalmente as mulheres, né? Vou conversar com o meu marido e tal, e houve uma falha em não identificar que era o marido o tomador de decisão, né? E não colaborar para que ele estivesse presente na apresentação do orçamento. Mas a boa notícia é que pode-se corrigir essa falha. Que é o seguinte, quando um paciente vier com essa, vamos dizer, esse empecilho, ao invés de
deixar agendado para uma data onde ela tenha tempo de conversar com o marido, porque ela pode conversar com o marido usando as informações que ela tem, mas ela não vai usar as mesmas informações do avaliador que fez todo o orçamento e mostrou para ela as implicações em não se fazer ou demorar ou postergar aquela decisão. Nesse caso, o melhor a se fazer então vamos fazer o seguinte, o fulano de tal, vamos marcar um dia para você trazer aqui seu marido, porque eu vou fazer questão de explicar novamente para ele poder entender a importância. A esposa, que dependia dessa conversa do marido, vai gostar, porque ela não vai precisar convencer o marido em fazer o investimento que ela precisa. A própria clínica vai fazer isso e vai fazer isso como ninguém, porque afinal de contas o dentista é o profissional clínico que está capacitado para explicar as implicações em postergar ou realizar rapidamente aquele tratamento. São informações que se aprende na própria gestão de negócio. Hoje, no marketing moderno, o marketing digital, a gente aprende que tudo é teste. E conforme a gente vai usando, a clínica vai testando as argumentações. Numa live como essa, de 10 horas de live, a clínica aprende muitas coisas, muitas dicas, mas é no campo de batalha. Ela com o paciente no telefone ali, no follow-up diário, é que ela vai melhorando as argumentações. Ela vai percebendo que deixar por conta do paciente conversar com o marido para depois dar um retorno não vai rolar, não vai acontecer, aquilo pode demorar. Ou o marido pode simplesmente travar a negociação porque ele não viu o valor naquilo. Não, essa clínica está querendo tirar dinheiro de você. Negativo, deixa esse tratamento para depois. Sendo que era uma coisa importante que beneficiaria ele mesmo, afinal de contas é o bem-estar da esposa, e beneficiaria financeiramente também, porque no futuro aquilo pode ficar ainda mais caro, além da esposa sofrer com as consequências daquilo. Ou seja, tudo isso são testes e experiências e experimentos que a clínica tem a partir do uso de uma ferramenta disponível gratuitamente. E quando alguém disser para você, não, gestão de negócio é complicado, não é não, é muito fácil. Só que você pode navegar em águas rasas ou você pode navegar em águas profundas. É o que nós conversamos no começo. Nós podemos escalar para uma gestão de negócios de alta performance, talvez um time de 3, 4 pessoas, negociadores, entrando em contato com centenas de pacientes, fazendo negócio para a clínica, ou você pode fazer isso minimamente. Uma secretária nas horas vagas administrar o follow-up. De acordo com os resultados dos testes em utilizar, a própria clínica vai percebendo os benefícios e vai então investindo em novos profissionais, investindo nesse segmento comercial que a clínica geralmente não tem. É verdade? Exatamente. O Reinaldo, e às vezes assim, eu vejo alguns colegas que estão no interiores como eu estou numa cidade aí de 20 mil habitantes, que falam assim, mas aqui na cidade o pessoal nem usa sistema, nem tem CNPJ, não faz nada disso. Para que eu vou fazer isso? Se os meus concorrentes mal têm uma placa, enfim. O que eu costumo dizer para eles é o seguinte, engana-se você que acha que o seu concorrente é apenas seu colega dentista. Esse é um dos seus concorrentes. Na verdade, o nosso concorrente é aquele que teve o contato com o paciente antes de você. É aquele que deu o último atendimento antes de você. Então, às vezes a pessoa entrou em contato, vamos dizer assim, com uma grande... Vamos colocar, eu entrei em contato com uma empresa de viagens, uma empresa preparada, uma empresa que tem gestão de negócio, que tem preparada, e aí eu estou negociando uma viagem com essa pessoa. Uma viagem que é uma viagem dos sonhos desse paciente, ok. E aí, em seguida, esse paciente entra em contato conosco para agendar um horário. E o que acontece às vezes, se nós não sabemos gerir bem aquele planejamento, gerir bem aquele cliente, nós não vamos perder aquele paciente para outro colega, porque se fosse, estava bom ainda. Nós vamos perder, às vezes, para aquela agência de viagem que vai convencer que aquela viagem do sonho é o melhor investimento para ele. Não o sorriso, não aquela transformação.
Então, quando a gente pensa em evoluir a cada dia, é porque nós já entendemos que os nossos concorrentes estão muito fortes, tá? Se fosse só os colegas da área de saúde, estaríamos no Oceano Azul, que tem uma gestão e um marketing impecável. Mas não, nós vamos concorrer às vezes com a empresa, com a Apple, nós vamos concorrer com a empresa de viagem, com a loja de roupa, enfim, com outros negócios que fizeram esse contato de atendimento com o nosso paciente a última vez, ali antes de estar em contato com a gente. Então, assim, sempre quando a gente perde um negócio, é muito importante ter registrado o motivo que nós perdemos esse negócio, né? E aí, algumas vezes, vocês podem descobrir que não foram por os colegas. Na minoria das vezes, às vezes, você perdeu o tratamento para o colega. Às vezes é que a pessoa decidiu trocar o carro, decidiu fazer uma viagem, é porque trocou o celular caiu, eu tive que trocar, enfim. Outra coisa que está longe de ter alguma semelhança com a área que nós atuamos, tá? Então, assim, é bem interessante a gente ter essa mentalidade aí, de entender isso e parar de pensar que o nosso concorrente é o colega dentista ali, que está também, como nós, temos uma transformação na vida, na saúde da pessoa, tá? Então, nós temos que ser aliados. Se eu não visse os colegas dentistas como aliados, eu jamais compartilharia o que eu faço na minha vida. Eu ia pensar, mas se eu ficar ensinando o que eu faço, daqui a pouco está todo mundo na minha cidade fazendo, daqui a pouco está todo mundo fazendo eu, e aí, né, eu pensaria desse lado, onde muitos colegas ainda pensam. Na verdade, nós, dentistas, temos que nos unir, nós somos aliados, nós precisamos crescer juntos e fortalecer dentro, né, do nosso país o tanto que a odontologia é importante. E se isso já acontecesse, nós não teríamos aí um país de desdentados, né? Então, assim, apesar de tantos dentistas, apesar de tantas clínicas, tantos PSE, tantos colegas aí trabalhando, a gente vê uma população brasileira aí com muitos tratamentos dentários precisando de fazer. Essas pessoas normalmente ainda não entenderam a importância da saúde bucal para a saúde geral. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas é porque a pessoa não tem condição. Não, a pessoa ela não vai no posto, ela não vai numa faculdade que é gratuito. Infelizmente, o nosso trabalho como cirurgiões dentistas, ele ainda está muito deficitário em relação à saúde bucal dos brasileiros, da cidade que nós já estamos. Então, assim, está saturado, depende do ponto de vista que nós vamos ver, né? Saturada se todo mundo tivesse com o dente impecável. Para mim seria saturada, todo mundo com o seu dentista, todo mundo com os dentes lindos, maravilhosos. Eu passo na rua, nossa, como que os brasileiros, como as pessoas da minha cidade estão com um sorriso impecável. Poderia até pensar que estaria saturado. E quando a gente vai no dia a dia conversar com as pessoas, né? Quando a gente encontra com as pessoas, não é isso que nós encontramos. Ou seja, tem muito espaço para crescer, mas para isso nós precisamos nos unir. E, infelizmente, a classe odontológica é uma classe muito desunida, né? E o nosso trabalho é para tentar levar isso para os colegas, para a gente poder unir e a gente ser mais forte. Porque se não fizermos isso, dificilmente nós vamos ter a evolução que a odontologia realmente precisa. Acho que nós chegamos ao nosso tempo, né, Reinaldo? Chegamos ao final. Estou muito tempo aqui, eu esqueço da hora. Esse é um assunto muito gostoso, porque diz respeito diretamente ligado a crescimento, diz respeito a propósito, porque eu achei legal a sua abordagem, saindo do âmbito da concorrência e entrando no âmbito do bem-estar das pessoas, né? Você mencionou a questão da população não ter como prioridade o tratamento bucal, e é verdade. E quando uma gestão de negócio é bem feita, né, significa que a clínica cresce, porque ela vai faturar mais, mas significa também que a população vai ter uma saúde bucal melhor, né? Então, tem tudo a ver. Essa foi uma reflexão bem interessante. E eu concluo entendendo, doutora, ainda mais a importância da gestão de negócio. A importância que se tem em gerenciar
cada paciente, né? Talvez o nome nem devesse ser gestão de negócio, mas sim gestão de pessoas, né? Porque uma pessoa que chega até a sua clínica é um ser humano com uma necessidade de saúde e deveria ser uma prioridade em detrimento a qualquer que seja a viagem dos sonhos. Afinal de contas, uma viagem dos sonhos com os dentes não muito legal não vai ficar uma foto boa na rede social, não é verdade? Então é realmente um assunto bem amplo e gestão de negócio está... Verdade. A gestão de negócio realmente é um divisor de águas, né? Transforma a situação de uma clínica que talvez esteja passando por necessidades numa clínica de sucesso, uma clínica produtiva. E com relação à concorrência, se é dentista ou se é outra prioridade, no fundo, o que está sendo levado em conta é a prioridade do paciente, né? Tudo na nossa vida a gente leva isso em consideração. Uma pessoa que deixa de fazer exercício físico, por exemplo, porque não tem tempo, na verdade ela não está priorizando, né? Uma pessoa que não faz o tratamento clínico porque não tem dinheiro, na verdade ela não está priorizando, né? Garanto que se uma oportunidade de negócio com um preço exageradamente baixo surgisse, o dinheiro apareceria. Ou seja, não é falta de dinheiro, não é questão de ter concorrência, é uma questão de ter prioridade. E com relação à concorrência, eu queria só concluir dizendo o seguinte: muitas vezes a clínica fica lutando no oceano vermelho, brigando por preço, sendo que a odontologia não é commodities, não pode ter esse entrave por causa de preço. Esse entrave ele precisava ser sobre excelência no atendimento, sobre uma gestão em alta performance, sobre aproveitar melhor as oportunidades. Porque um paciente que foi contactado pela clínica é um paciente que se interessou em algum momento e é uma oportunidade. Lidar com as oportunidades e extinguir todas as possibilidades que aquela oportunidade pode trazer é básico, né? É algo que qualquer negociante não poderia perder de vista. Fechar negócio só com aqueles negócios que o paciente chegou na clínica e já decidiu na hora, isso é fácil. Agora, quem trabalha em alta performance, visando crescimento, visando uma gestão lucrativa, está não de olho no que o preço da concorrência para poder diminuir a lucratividade da clínica. Não, está de olho em alta performance, está de olho em atendimento de excelência, está de olho em conhecer o paciente, está de olho em relacionar com o paciente. Como eu disse em um momento, mandar uma simples mensagem para o paciente que não fechou com a clínica, mas parabenizando ele no dia do aniversário dele, pode fazer toda a diferença a longo prazo. Aquele paciente, em algum momento, ele se sente no dever de ter uma reciprocidade para com aquela clínica, né? E assim, fechar um negócio, cuidar da boca dele, envolve muitas questões que não é só dinheiro. Não é verdade, doutora? Verdade, exatamente. Você falou um negócio aí, a questão do nome, né? Talvez esse nome também está dando um bloqueio, né? Porque o pessoal da área de saúde não gosta do nome gestão. Aí juntou com o negócio, eu nunca tinha pensado nisso. Isso pode estar gerando um bloqueio, tá, Reinaldo? O pessoal não gosta de gestão, muito menos de negócio. Você falou gestão de pessoas, aí eu acredito que melhoraria. E eu vejo até como sucesso do cliente, porque quando o paciente adere ao tratamento, a clínica, claro, ela fica feliz, mas a gente fica feliz porque aquela pessoa aderiu àquela transformação. Então, assim, a gente comemora a venda não pela venda, a gente comemora que aquela pessoa, né, ele aderiu a uma transformação, ou seja, ele vai cuidar dele, ele vai evitar problemas na saúde dele, ele vai dar um sorriso com mais segurança, ele vai alimentar melhor. Então a gente comemora aquilo que o paciente fez para ele mesmo. Então é o sucesso dele. Talvez chamasse sucesso do cliente. E tá diretamente ligado com o CRM, né? Varia, tá? E sucesso do cliente está ligado com o CRM. Exatamente. O nome pode estar bloqueando também. 2 palavras fortes para a área da saúde: gestão e negócio.
Palavras Exatamente. que eles veem como, não, eu sou da área da saúde, não quero gestão, né? Até na nossa comunicação no Instagram, a gente tenta, assim, quase que o máximo não usar a palavra gestão, porque eles têm uma sensação que é algo difícil, sabe? A palavra gestão parece que cai como algo difícil de fazer, né? Então, assim, hoje, por exemplo, a gestão da marca, o pessoal não fala gestão de marca, eles falam brand, né? Brand todo mundo gosta. Se eu falar gestão da marca, ninguém quer fazer um curso de gestão de marca. Mas se eu falar que é brand, parece que é uma coisa bonita, uma coisa legal, né? Então, assim, é a forma que o pessoal mesmo enxerga, né? Cada aba, né? Cada ferramenta. E se a gente coloca como algo difícil, realmente vai ser difícil. Se a gente coloca como algo que vai potencializar a nossa clínica, algo que vai beneficiar o paciente que aderir àquele tratamento, que preferir cuidar da saúde ao invés de trocar o celular, ou seja, aquilo é muito mais importante, é uma prioridade que deveria estar acima de trocar o celular, às vezes, naquele momento. Então, essa responsabilidade somos nós, dentistas, que precisamos abraçar. É a causa daquela pessoa, né? É conseguir convencer e mostrar, né, para o outro que aquilo é prioridade para ele. Esse é o nosso papel. Exatamente. Muito bem, doutora. Quero mais uma vez agradecer sua presença sempre muito simpática, muito disponível e espero ter eu e você conseguido convencer aí alguns proprietários de clínicas a usar esse recurso tão importante. Obrigado mais uma vez. Tá, joia. Muito obrigada, Reinaldo. Gente, e aí para o próximo dia nós vamos necessidade de vocês aí dentro do próprio grupo, tá, Reinaldo? De acordo com o que a gente vê que o pessoal está tendo mais dificuldade, nós vamos trazer aqui nas lives, porque o importante, né, é ajudar aí no dia a dia de vocês, naquilo que realmente está sendo difícil para potencializar o crescimento. Um abraço e muito obrigada. Exatamente. Muito obrigado. Então, o dentista não tem formação sobre gestão, né? Esse é um ponto, uma das questões. O dentista, eu costumo fazer uma brincadeira que ele levou um susto quando ele se formou, montou o seu consultório e aí ele descobriu que ele era empreendedor, mas ele estudou para ser dentista, não empreendedor. E para ser empreendedor ele precisa de gestão e ferramentas que ele desconhecia. Ferramentas que ele se vê num mundo incerto, um mundo diferente de tudo que ele aprendeu na faculdade. Mas o fato é que gestão é algo fundamental e gestão de negócios é algo que pode fazer a sua clínica crescer, é algo que pode transformar a sua clínica, não só monetariamente, mas em questões de propósito, aonde você passa a fazer a diferença na vida de pessoas. Pessoas que deixaram de fazer um tratamento porque não teve uma atenção que eles tinham de expectativa, ou pior ainda, né? Como aquele cenário da 2 semanas atrás, onde o paciente leva para um concorrente, você pede não apenas um negócio, mas transforma um prospect num detrator. E esse é um grande problema. Portanto, fazer o follow-up de cada negócio é fundamental e a ferramenta está aí, disponível para você que já é nosso cliente, e você que não é, está esperando o quê?